Então, como calculamos esse campo elétrico em um dado ponto P? Aqui a gente tem então uma carga Q1 que está a uma distância R1 de um certo ponto P. O campo elétrico, então, a gente só usa a equação da definição de campo elétrico que eu coloquei no slide anterior para vocês. Então, será a constante Coulomb, a carga Q1 dividido por R1 ao quadrado, vezes o versor R1. Então, simples, esse campo elétrico é determinado. Agora, se eu adicionar outra carga, então eu tenho uma carga Q2 a uma distância R2 do ponto P. Então, eu simplesmente somo a esse meu potencial elétrico também o efeito da carga Q2. Para uma carga Q3, a mesma coisa. Então, mais um termo na minha soma, Q3 dividido por R3 ao quadrado, vezes o versor R3, tudo multiplicado pela constante de Coulomb. E assim por diante, para uma quarta, para uma quinta, para uma sexta e para uma sétima carga. Então, basicamente, a gente soma cada contribuição individualmente para o campo elétrico. Então, esse campo elétrico para 7 partículas fica dessa maneira aqui. A soma dos 7 termos de R1 até R7. Mas se eu tiver N partículas, então para N partículas eu vou somar 1, 2, 3 até N. Então eu posso expressar isso de uma maneira mais compacta, com uma soma. Então, basicamente, a constante de Coulomb vezes a somatória de QI, RI ao quadrado, vezes o versor RI, de I igual a 1 até N. Assim, a gente determina o campo elétrico para N partículas pontuais. E se nós temos uma distribuição de carga, como a gente vai determinar o campo elétrico nesse ponto P, a uma certa distância dessa distribuição de carga? Então, a gente tem um objeto carregado, a gente pode basicamente dividi-lo em vários pequenos pedaços. Então, dividindo ele em vários elementos de carga, como mostrado aqui nessa figura, são 3 exemplos de elementos de carga. A contribuição para o campo elétrico total de cada elemento de carga, esse ΔE, ela vai ser a constante Coulomb vezes o ΔQi, dividido por RI ao quadrado, vezes o versor RI. Então, assim, a gente tem a contribuição de cada um dos elementos, o que pode ser somado para todos os elementos a fim de obter o campo elétrico total. Então, o campo elétrico total vai ser a constante de Coulomb vezes, então, a somatória do ΔQi dividido por RI ao quadrado vezes o RI versor. O que a gente pode fazer agora, como a gente escolhe o tamanho do elemento de carga, a gente pode fazer o tamanho desse elemento de carga tender a zero. Então, tomando esse limite do elemento de carga tendendo a zero, a gente vai cair numa integral. Então, agora a gente sabe resolver o campo elétrico para qualquer tipo de distribuição de carga. Mas, que tipos de distribuição de carga? A gente tem, por exemplo, as distribuições de cargas volumétricas, que foi o que eu mostrei para vocês no slide anterior. Além disso, a gente pode ter densidades de carga superficial, nesse caso, um disco carregado, ou distribuições de cargas lineares, por exemplo, uma barra delgada carregada, como mostrado aqui. As unidades, então, da densidade de carga volumétrica, como ela é carga dividida por volume, ela é Coulomb por metro cúbico. Já a superficial é carga dividida por área, então ela é Coulomb dividido por metro quadrado. E já a densidade de carga linear, ela é carga dividida por comprimento, então ela tem unidade de Coulomb por metro.